Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o coordenador técnico da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, João Henrique Rummel. Ele também é especialista nessa área política, acompanha o Congresso há muito tempo. E esse ano, aliás, no ano que vem, a gente até parece estar no ano eleitoral, né? No ano que vem teremos aí uma mudança muito importante na forma como os partidos vão disputar a eleição. Não pode mais ter coligação para eleição proporcional. Isso significa que cada partido vai lançar a sua nominata de deputado federal, não vai mais poder juntar aquele monte de partidinho para conquistar ali uma vaga, duas, três vagas na Câmara. A tendência é o número de partidos dar uma reduzida. E a gente já tem, e essa eleição de deputado, que muita gente não presta nem muita atenção ali nessa eleição de deputados federais, é a que dá dinheiro para os partidos, uma vez que é ali, essa eleição é a que conta para saber ali quanto cada partido vai ter direito de fundo eleitoral e fundo partidário e também tempo de televisão, que hoje já não é tão importante assim, porque as pessoas estão fazendo campanha mesmo, é na internet. Agora, João, como é que está essa montagem das nominatas dos partidos? Eu sei que você tem acompanhado isso muito de perto e essa é realmente a eleição mais importante para os partidos, a de deputado federal? Sinceramente, porque é o seguinte, se a gente for colocar, a gente tem que entender hoje como é que é a formação dos fundos para pagamento da distribuição dos fundos dentro desse processo. Primeiro é o fundo partidário. O fundo partidário é 5% distribuído para todos os partidos e 95% distribuído proporcional à quantidade de deputados federais no primeiro dia da legislatura. E o fundo... Tem outras variáveis, né? Mas as principais são essas. E o fundo eleitoral, tá certo? É 2% distribuído para todos os partidos, 15% para senadores, 35% para os deputados federais e 48% pelo número de votos dados a deputados federais. Então é o seguinte, se eu sou uma empresa, qual é o meu maior produto para arrecadação de dinheiro? Deputado federal. Tá certo? Então é o seguinte, se eu não tiver deputado federal, eu não tenho dinheiro. Entendi. Tá legal? Então é o seguinte, e aí com essa nova modificação que foi feita desse marco legal, vai ter uma grande, na minha opinião, uma grande modificação do quadro político no Brasil. Por quê? Eu, além de não poder fazer coligação, para eleger um deputado federal, eu vou ter que atingir o coeficiente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividido pelo número de vagas que tem dentro do processo. E outra coisa, para que o meu candidato possa ser eleito, ele tem que ter 20% do coeficiente eleitoral. E se tiver sobra, aquele partido que atingiu menos de 80%, com mais de 80%, vai ter condição de atingir. Vai ter condição vagas. De conseguir ali usar essa sobra para conquistar uma vaga, né? Então é o seguinte, isso é uma grande modificação, porque é o seguinte, no Brasil... Será outra eleição. Vai ser uma outra eleição totalmente diferente, porque é o seguinte, eu vou citar alguns casos engraçados. Por favor. Então é o seguinte, antigamente eu era um partido A, que eu tinha um cara que coordenava o partido no estado tal, e esse cara tinha uma quantidade de votos, lá 50%, 60% do coeficiente eleitoral. Eu me coligava com os outros partidos e eu estava com a minha eleição garantida. Agora, o que acontece? Eu vou ter que ter mais 50% dentro do meu mesmo partido para poder conseguir ter os votos. Será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão entrar e ser candidato na minha chapa sabendo que eu vou ser eleito e ele não? Quem vai bancar essa campanha? Tá certo? Será que eu continuar nesse partido, eu vou continuar sendo reeleito dentro desse processo? Muito difícil. Então, tem a tendência de modificar de partido. Outra coisa que acontece é o seguinte, eu sou um cara que... Vai ter uma debandada geral em março. Não. Vai todo mundo para o partido onde tiver mais condições de fazer nominata. Eu tenho um caso específico que eu fiquei sabendo que um cara, ele percebeu que é o seguinte, ele tinha lá os candidatos estaduais e federais que com certeza ia se eleger. Como é que eu convido outras pessoas para me minha chapa se ele sabe que não vai ser eleito? Concorrer com... Então é o seguinte, esse partido fez o quê? Tirou todo mundo de fora, pegou todo mundo novo. Tá certo? Então é o seguinte, vai ser uma grande modificação
das eleições. Primeiro, dentro desse ponto. Segundo ponto, eu acho o seguinte, eu acredito que vai ter uma redução drástica de partidos com representação. Mesmo que eles façam a federação, não percam a legenda, mas o tempo... Eu acho que federação não vai acontecer. O tempo que dentro deles, dentro do Congresso de participação, continua, a federação passa a ser um partido. Agora, você acha que a federação vai acontecer? O Zé Maria já colocou que não. Olha só, eu acho difícil, mas quando você está querendo sobreviver, e a única alternativa pode ser essa, pode acontecer. A federação, só para explicar, é uma junção partidária, tipo uma coligação, mas só que ela tem que ser eterna. É um casamento. 4 anos. 4 anos e tem que ser nacional. Nacional. Também, em todos os estados, ou seja, onde tem ali uma... então, vai há ter que conviver, mesmo tendo incompatibilidade de gêneros. Diante dessa nova situação, o que vai mudar na política? Mais novos, deputados mais novos? Olha só, a primeira coisa, a forma de decisão dentro dos partidos vai ter uma modificação muito grande, porque as pessoas... E outra coisa, a reforma muito grande que é o seguinte, o mandato passa a ser do partido e não mais do parlamentar. Deputado. Agora, isso é uma mudança muito grande. Então, a forma de fazer política e de buscar espaço dentro dos partidos, ninguém sabe como é que vai ser. Essa questão mas o senhor já está com a caneta na mão fazendo coisa. Claro. E o que eu acho é o seguinte, essa postura e conceitual, eu acho que com essa redução de partido vai ser muito mais fácil de você levar a informação e de fazer articulação dentro de conhecimentos. Agora, em relação a candidatos a presidente da República, eles ajudam ou atrapalham um processo de construção de bancada na Câmara dos Deputados, na sua avaliação? Porque a gente já viu ali o MDB, por exemplo, optava geralmente por não lançar candidato a presidente da República, porque achava, olha, nós vamos investir aqui na eleição de deputado para poder ter uma bancada grande e mandar no Congresso. Pelo menos era assim que o MDB se comportava há um tempo atrás. Aí, nessa eleição de 2018, Bolsonaro, por exemplo, arrastou ali muita gente do PSL, ajudou o partido dele, o ex-partido dele, né, porque agora ele vai para o PL de Valdemar Costa Neto, ele ajudou ali a fazer bancada. Como é que está isso agora? Como é que isso vai ser em 2022? Olha só, a primeira coisa que eu acho que as últimas eleições presidenciais, hoje eu acho que dificilmente as redes sociais vão ter o efeito que elas fizeram, porque com os impactos que teve tanto na eleição do Bolsonaro quanto do Trump, foram criados algoritmos bloqueando a comunicação direta com todo mundo através de pagamento. Quer dizer, hoje, os algoritmos, você inverte o fator. Lá naquelas eleições, eu escolhi a categoria de pessoas, eu mandava mensagem para elas. Hoje, com os algoritmos, eu recebo aquilo que eu quero receber e que me agrada, senão eu vou parar de usar as redes sociais. Então, a forma de fazer política voltou há 8 anos atrás. Eu preciso de uma rede para chegar ao eleitor. Uma outra coisa que muda nisso muito é que os candidatos precisam ser conhecidos, porque todo mundo vai ver o currículo dele na internet, saber o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Então, eu acho que isso vai ser uma grande modificação e as pessoas vão ter que estar preparadas para esse processo, tanto novo, que é estar presente na rede, quanto ter uma estrutura de partidária que possa divulgar o seu nome. Doutor João Henrique, nós estamos diante de modificações, a gente está falando aí de modificações no processo eleitoral, né? E uma das modificações fortes é o veto, a proibição de contribuição para a campanha eleitoral. Mas as empresas, setores da economia têm interesses, natural, né? Tem interesses, eleger esse ou aquele parlamentar, esse ou aquele senador, governador e tal. De que forma essas empresas, o senhor não precisa particularizar, né, mas de que forma as empresas em geral estão lidando com isso? Como é que é essa ajuda? Olha só, eu acho que essa questão de compliance e de respeito está muito difícil de contribuir com os recursos. Eu acho que a melhor forma de fazer dessas empresas fazerem uma participação efetiva é facilitar a comunicação de resultados da vida, do exercício do parlamentar com a sociedade. Como é que é isso?
A frente parlamentar. A frente parlamentar é uma situação que eu falo o seguinte, eu estou levando conhecimento para que ele possa fazer o debate na sociedade e mostrar serviço. Olha, eu coloco muito que é o seguinte, todo problema econômico, ela traz uma solução para o cidadão. É o seguinte, olha, se eu resolvo um problema burocrático na minha empresa, esse produto vai ficar mais barato, esse produto vai poder facilitar a vida da pessoa dentro desse processo. E o parlamentar tem que fazer isso. Quando ele presta serviço, ele é conhecido e ele está mostrando que esse processo. Então é o seguinte, eu acho que se a sociedade... Isso já está em curso. Eu, sinceramente, a experiência que eu tenho na Frente Parlamentar da Agropecuária e na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, como também eu presto essa consultoria para a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, isso eu acho que é fundamental o entendimento da sociedade. A forma de você contribuir não é só com dinheiro, é com conteúdo para o parlamentar e mostrar que ele está prestando um serviço. O senhor tem certeza que acabou esse negócio? Não, eu acho que não acabou, mas eu acho que hoje as pessoas, com a questão de compliance, é perigoso, de transparência, é perigoso e as pessoas têm um medo sensível de correr esse risco. Agora, o senhor acha que pode voltar a contribuição empresarial para as campanhas lá na frente? Porque a gente já vê, volta e meia, algum deputado, né, Zé Maria, com a gente ali no Congresso, volta e meia, um fala assim, isso podia voltar, estou precisando de ajuda. O que eu quero colocar, assim, para você, num debate como esse, que é o seguinte, democracia custa caro, tá certo? E democracia a gente tem que entender que tem um custo para a sociedade e ela tem que ser paga. Olha só, se o parlamentar tem que vir a mim para saber o que eu penso, o que eu quero e para vender para ele ser eleito, isso custa muito caro. Ele vai tirar dinheiro de onde? O que ele ganha para fazer esse investimento? Então é o seguinte, a gente tem que pensar qual é o custo da democracia, qual o benefício que eu tenho, o que eu ganho e o que eu quero contribuir com esse processo. Então é o seguinte, é aquele negócio, quem investe tem a possibilidade de ter lucros maiores. Quem não investe não vai ter. Então, o que eu quero colocar é que democracia é o mesmo princípio de empreender. Certo? Traduz, de fazer por esse favor. processo. Eu não entendi. Olha só, o que eu quero colocar... Vou fazer de conta que não entendi. Tá bom. O que eu quero colocar para você é o seguinte, olha só. Hoje, eu estou na minha casa e reclamo do parlamentar que ele não faz o que eu quero. Perfeito. Mas, para ele saber o que eu quero, ele tem que vir a mim. Tá certo? Entendi. Na minha casa, na minha região, no meu processo. Eu não vou atrás dele para falar o que eu quero. Ele tem que adivinhar. E ele, para adivinhar, ele tem que gastar em vir em mim. Ele tem que acabar com o sábado, domingo dele, ir numa festa, ir num casamento, ir numa inauguração. E qual seria a opção? Tá certo? O que eu acho é que nós temos que fazer esse debate com a sociedade. Eu, pessoalmente, sou favorável aos fundos públicos. Tá certo? E demonstrar quanto é que custa isso realmente para a sociedade. Mas já existe R$1 bilhão. Eu acho que é pouco. Faz uma viagem, pega um carro, vai para o Mato Grosso fazer campanha em 150, num estado que é distante. Como é que você vai fazer campanha e chegar ao seu eleitor para saber o que ele quer? E como é que você vende o serviço para ele? Será que esse R$1 bilhão dá para fazer isso? Não, não dá. Então, isso que eu quero falar. Eu não dando... Eu vou ter R$1 bilhão dividido, né? Dividido em todos os candidatos, todos os partidos. É bom que isso fique claro. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, isso é o serviço? Quando eu não tenho um produto que eu pago bem por ele, ele vai vir um produto de má qualidade, deformado dentro desse processo. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer sem preconceito, sem medo e sem deturpar o bom político que a gente tem. E eu vou falar só uma coisa para vocês, o seguinte, olha só, quando eu vou contratar um técnico, eu procuro o melhor. E o melhor é aquele que tem mais experiência. Esse negócio de falar que político velho é político ruim, é não saber. Político bom é aquele que sabe fazer política, é aquele que sabe negociar, sabe escutar, sabe se interpretar e sabe vender o seu produto para o cidadão. É bom conversar sobre isso, essa mesa redonda aqui, para entender a alma da política e o que está por trás e as possibilidades de contribuir com a política. Doutor João Henrique, muito obrigado pela participação aqui no Frente a Frente, essa conversa boa e para a gente aprender o que está por trás da política, que não é aquela coisa horrorosa, né? Muito feia. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, de falando, de expondo a minha experiência e o meu conceito dentro desse processo. Eu acho que a política é muito bonita e a gente tem que desmarginalizar a atividade política, do debate, da construção de soluções. E o mundo evolui e a gente tem que debater essa evolução no lugar certo, que é dentro do parlamento e dando forças e informações aos nossos parlamentares. Assim a gente vai ter transparência, a gente vai poder debater claramente e expor
o que tem por trás de cada uma dessas ações. É muito interessante a ideia de que se você reclama do deputado e não faz nada para ele saber o que você pensa, aí já cria uma dificuldade, uma distância, né? E nessa mesa redonda, nessa conversa boa aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. É isso aí, Denise, boa noite. É isso, né, Zé Maria? Agora é interessante notar que o parlamento também vem aprimorando o seu contato com os eleitores. Hoje, quem quiser, pode sim, manda lá um e-mail, manda, né, entra lá no Instagram do parlamentar, no Facebook, enfim, tem uma série de redes sociais onde pode ter esse contato direto com o seu parlamentar. Vai lá, cobra dele, porque precisa mesmo. O eleitor tem que estar atento e cada vez mais participante da política brasileira. É isso que vai melhorar e também fortalecer a nossa democracia. Muito obrigada a vocês. Boa noite, João Henrique. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Zé Maria. Né? Eu queria aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o meu amigo Jaque Corrêa. Jaque Corrêa é um profissional sério. Um livro, né, ontem sobre Lobby Stories. Isso. Histórias do lobby. O Jaque Corrêa é um profissional sério que trabalha exatamente nessa área e que ontem lançou um livro contando as histórias de lobby e desmistificando ali essa relação com o governo. Um abraço, Jaque Corrêa, parabéns. É isso aí. Gente, muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. É isso, boa noite, obrigado.